Tem uma mudança interessante na lei aqui, a gente precisa falar sobre ela, viu? Depois daqueles casos terríveis, que a gente ficava com muito nojo daqueles homens que ejaculavam nas mulheres dentro dos ônibus, né? Aconteceram vários casos, na sequência, inclusive, e muita revolta por parte da população quando eles saíam pela porta da frente, justamente por não ter uma lei que falava exatamente sobre isso, que tipo de punição essas pessoas tinham que passar. Agora a gente vai explicar para você como funciona. Rodrigo Pardal, que é professor de Direito Penal da Damásio Educacional, está com a gente hoje e vai falar sobre a lei de importunação sexual. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Regiane. Tudo bem? Bom dia. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. O que mudou a partir de agora? Antes de mais nada, eu gostaria que você dissesse sobre o que discorre essa lei. Veja, a lei que tratou desse tema, que é a Lei 13.718, ela fez algumas modificações, todas voltadas aí aos crimes contra a dignidade sexual. Tá. A modificação principal foi, evidentemente, essa relacionada ao crime de importunação sexual. O que acontecia antes? Nós tínhamos uma situação que gerava um sentimento de injustiça. Sim, de impunidade. Exato. Em São Paulo nós tivemos um caso, um sujeito que ejaculou numa mulher no coletivo, foi solto na mesma semana e logo em seguida praticou a conduta novamente. E as pessoas ficaram chocadas. Veja, o que o juiz fez foi cumprir a lei. Naquela época era o que tinha para fazer, não tinha como deixar esse sujeito preso. Não tinha como tipificar em alguma outra lei que realmente colocasse fora do âmbito da sociedade, porque tá na cara que ele não tem condições de ficar. Né? Exato. Tinha uma contravenção penal, que é uma infração bem menos grave, só que ela não permitia que ele ficasse preso. Quer dizer, bem menos grave aos olhos da lei, na verdade. Aos olhos né? da lei. Eu digo claro, gravidade sim. em abstrato. Sim, claro. Né? Isso chocou a sociedade, Sem mas dúvida. pro legislador... É isso que vale. É isso que vale, é o que está na lei. Então, o sujeito era solto imediatamente e a pena era muito reduzida. A ideia principal dessa lei, dentre outras modificações, foi criar um crime mais grave para essa conduta do sujeito que pratica contra alguém um ato libidinoso. O que é isso? É um ato voltado a ter prazer sexual. Então, por exemplo, ele se masturba na frente da vítima. Ele não precisa nem ter contato físico. Tá. Claro que se ele encostar o corpo dele no corpo da vítima para obter prazer, também haverá o crime. É um agravante. Também, não, vai ser da mesma forma o crime. Tá. O juiz pode até aumentar a pena se houver contato físico, porque o crime não exige. Tá. Mas se ele se masturba em frente à pessoa... No mesmo ambiente. Ejaculando nela ou não, haverá o crime. Tá. Hoje nós temos uma pena maior, que é uma pena privativa de liberdade de 1 a 5 anos. Tá. Então hoje, por exemplo, não vai haver aquele problema do juiz não ter como manter esse sujeito preso. Sim. Hoje a pena permite que ele fique preso. Então ele não vai ser solto automaticamente. Ele pode até ser solto, mas se o juiz quiser, ele tem instrumentos para prender esse sujeito e para deixá-lo preso. Podemos dizer que é um avanço, né? Esse endurecimento da lei, sem dúvida nenhuma. Que outros tipos de importunação sexual que estão contempladas nessa lei? Veja, basicamente, quanto a esse crime, são essas hipóteses. Sujeito que se masturba ou que encosta ao corpo, que é muito comum acontecer em coletivos, em locais com alta aglomeração de pessoas, desse crime especificamente. Tá. A outra mudança interessante foi daquele crime de divulgação de cena de estupro, divulgação de cena de nudez, de cena de pornografia. Aí a gente entra no âmbito da internet. Notadamente da internet. Tá. Não precisa ser necessariamente. Mas aqui, por exemplo, nós já temos um crime daquele sujeito que vai se vingar da namorada, inclusive se acontecer isso a pena é elevada. Ele quer se vingar da namorada, nos momentos íntimos eles chegaram a registrar algumas cenas. Tá. Ele quer se vingar da namorada que terminou com ele e ele divulga no WhatsApp cenas de intimidade, de relação sexual ou cenas de nudez, ainda que não tenha relação sexual, cenas de nudez dessa namorada, sem autorização dela. Isso caracteriza o outro crime. Então, a própria divulgação ou compartilhamento desse tipo de material sem o consentimento já é crime. Aí existem alguns agravantes, como, por exemplo, se é ex da pessoa que divulgou, se é menor de idade, existem algumas situações em que vão agravando, é isso? Vamos lá. Se o sujeito teve relacionamento com a pessoa, ou ainda que não tenha relacionamento, faça aquilo por vingança ou humilhação, a pena é aumentada. Tá. Agora, se envolver criança ou adolescente, se for divulgada uma imagem ou cena de sexo envolvendo criança ou adolescente,
aí não será esse crime. Aí nós temos um crime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente que tem uma pena maior, porque é uma ideia de proteger mais a criança e o adolescente. Só para que o pessoal saiba, criança é até 12 anos incompletos. Tá. Adolescente é entre 12 e 18 incompletos. A partir de 18 já é adulto, aí cairia nesse crime novo do Código Penal. Tá certo. Bom, eu quero saber também a respeito dos estupros coletivos, que nós tivemos alguns casos também que deixaram a sociedade em choque, né? E a gente teve também penas aos olhos da sociedade muito brandas. Para isso, eu quero saber o que a lei fala sobre esse tema. A respeito da questão dos estupros coletivos, essa lei endureceu também para quem participa desse tipo de crime? Também, Regiane, também aí criou um aumento de pena específico se o estupro é praticado por 2 ou mais pessoas. Tá. Então nós temos um aumento aí que pode ser até 2/3 da pena, ou seja, pode mais do que dobrar a pena. Agora, e aquele assédio na rua, aquela importunação verbal que as mulheres muitas vezes passam, ou até mesmo no ambiente de trabalho? A lei diz alguma coisa sobre isso também? Então, boa pergunta. Por quê? Antes nós tínhamos aquela contravenção que eu disse, que gerava uma situação injusta. Sim. O que o legislador fez? Quando ele criou esse crime de importunação sexual, ele revogou aquela contravenção. Ou seja, deixou de existir a contravenção. E me parece que a manutenção dessa contravenção era importante para quê? Para esses casos nos quais a mulher recebe uma cantada desagradável, grosseira. Porque esse crime não caracteriza, essa cantada desagradável, grosseira não caracteriza essa conduta. Então me parece que aí ficou um vácuo legislativo. Sim. Pode eventualmente, se for um adjetivo bastante grosseiro, caracterizar um crime contra a honra, talvez, um delito de injúria, mas não há aí um delito específico. Olha, tem uma pergunta interessante da Priscila aqui, ó. Ela quer saber o seguinte: como proceder no caso de um professor dando aula e um aluno se masturbar diante da classe? O que pode ser feito nesse caso? Veja, boa pergunta. Priscila, no caso dele, o tipo penal do crime novo aqui, ele exige que o ato libidinoso seja praticado contra alguém. Contra alguém. Então alguém tem que se sentir ofendido? Não, tem que visar uma pessoa determinada. Então o sujeito se masturba em relação àquela pessoa, ele usa aquela pessoa para se estimular e ele se masturba visando aquela pessoa. Agora, se ele se masturba na sala sem especificamente se dirigir ou fazer essa conduta em relação a alguém, aí é tentado violento ao pudor. Mas simplesmente porque ele quer obter prazer ali naquele local público, aí a gente tem um crime de ato obsceno. Ato obsceno. Então, que é a mesma hipótese do sujeito que se masturba em público, por exemplo, numa rua. Aí eu tenho ato obsceno e não esse crime porque não é dirigido a alguém especificamente. Sim, mas não deixa de ser um crime, tem que ser denunciado, sem dúvida crime nenhuma, né? também, crime também. Muito obrigada, Rodrigo Pardal, pela presença aqui. Olha aí, mais um avanço da lei, a gente pode dizer assim, né? Afinal de contas, protege muito mais as mulheres que agora podem, né? E devem sempre denunciar esse tipo de crime. O Rodrigo é professor de Direito da Damásio, Direito Penal da Damásio Educacional. Obrigada mais uma vez pela entrevista e deixa aqui a porta aberta para voltar com outros esclarecimentos. Obrigada, viu?